Então, vou deixar para vocês aí hoje um filme, não é da Netflix, ele tá na grade da Amazon Prime. Esse filme chama Traídos pelo Destino. A narrativa é muito 100%. Mostra o que a vida faz, o que acontece na nossa vida, os imprevistos, como as histórias podem ou não ser amarradas. Então, esse filme começa assim. Há um recital onde tem um pai, a mãe e duas crianças. Um está fazendo o recital, ele está tocando no recital, ele toca violino. O pai, a mãe e a irmãzinha estão sentados na plateia assistindo o recital. Ao mesmo tempo, mostra um pai com um filho assistindo um jogo de futebol americano. E quando termina ali o recital, os pais muito felizes, todo mundo parabenizando a criança que estava tocando, a irmãzinha e o menino e o pai e a mãe estão voltando para casa numa rodovia e a menininha mostra para a mãe que ela havia pegado vagalumes e tinha colocado num pote de geleia. A mãe disse assim, a menininha falou: "Mãe, eu posso ficar com os vagalumes?" A mãe fala: "Não, é bom soltar, senão eles vão morrer aí dentro e tal." Ao mesmo tempo, ali no jogo, aquele pai com o filho, ele fica recebendo o telefonema de uma mulher que é a mãe do menino e eles são separados. A mulher cobrando: "Que hora que você vem?" E ele fala: "Olha, o jogo tá... A hora que terminar o jogo nós vamos para casa." E aquela pressão da mulher. Fica evidente que eles são separados e que tem uma dificuldade de relacionamento, essa coisa toda. Então tá. Quando aquela família primeira, onde tinha a criança que estava voltando para casa depois do recital, a menininha pede para fazer xixi. E o pai fala: "Eu tenho que comprar alguma coisa mesmo, então a gente para ali no posto." Eles param ali no posto enquanto a mãe e a menininha vão ao banheiro. O pai manda trocar alguma coisa no carro, um fluido, alguma coisa. E o outro pai está vindo também na mesma estrada com o filho. O filho tira o cinto de segurança para poder mudar a estação do rádio ou a fita do rádio, alguma coisa que estava tocando. O carro desse homem que está vindo na estrada é um utilitário, uma perua, que tem uma grade na frente. Aquele pai que parou ali no posto com as crianças e a mulher, o filhinho estava com os vagalumes dentro do vidrinho e ele resolve soltar os vagalumes. E ele vai para a beira da estrada, no meio de uma matinha, aonde ele pudesse soltar os vagalumes nos lugares que ele achava que deveria soltar. Nessa hora que aquele senhor está vindo no carro com o filho, que a mulher fica ligando para ele, cobrando aonde ele está, ele recebe um telefonema e ele pega o celular. E nós sabemos que celular e direção não combina. O que acontece? Naquela hora, ele atende o telefonema, tem essa criança soltando os vagalumes, ele perde a direção, atropela e mata aquele menininho que estava soltando os vagalumes. O pior ainda está para acontecer. Ele vai embora. Ele não presta socorro. O pai viu o atropelamento. O pai viu que era um utilitário, uma perua de cor escura que tinha uma grade na frente. Esse pai fica louco, gritando para aquele homem que não prestou socorro. Ao mesmo tempo, o filho está ali jogado, morto na calçada. A mãe sai do banheiro com a irmãzinha e vê toda aquela cena. Enfim, uma criança morta,
uma famílias destruídas, porque tanto aquele que não prestou socorro, como o pai e a mãe que perderam o filho ali na estrada, que foi obrigada a deixar aquela criança ali porque tinha que fazer a perícia, eles vão para casa no maior desespero. Tem que falar para a irmãzinha que o irmão nunca mais volta para casa porque ele foi morar com os anjos. Aquele pai que atropelou, o filho dele deu uma batida na frente ali no carro, e ele machuca um olho e ele para num lugar, compra alguma coisa gelada para colocar no olho do filho e vai levar o filho. Chega lá, a mulher dele fica extremamente brava, porque eles tinham uma briga na justiça, era aquela guarda compartilhada. Um tempo ele ficava com o filho, uma semana era com a mãe e eles não batiam bem, sempre estava na justiça. Aquele que atropelou, ele volta para casa depois que deixa o filho, ele fica querendo, até ele faz uma ligação para a delegacia para falar do que tinha acontecido, mas ele não tem coragem. Quando o dia amanhece, ele liga o rádio para ouvir as notícias e fala desse atropelamento e que o cara fugiu e que a polícia estava atrás, porque o pai havia falado que tinha visto o carro e era uma cor escura, do jeito que eu já falei. Enfim, esse cara, depois que ele ouve a história, ele pega o carro dele e guarda dentro da garagem e vai de táxi para trabalhar. O que ele era? Um advogado. E essa história vai se entrelaçando. Aquele pai que perdeu o filho, ele começa a procurar todo jeito e cobrar da polícia uma posição para achar o criminoso. Quando ele viu que estava moroso, para ele uma semana já era demais e nada acontecia, ele achou melhor procurar um advogado. Quem que ele foi procurar? Aquele homem que matou o filho dele. Aquele que atropelou o filho era um advogado aonde ele foi procurar ajuda. E aquele cara, assassino do filho dele, pegou o caso para procurar um assassino que era ele. Enfim, você fica pensando, que história é essa? Eles estão confiando e questionando e pedindo ajuda para o assassino achar ele próprio. A história vai desenrolando de uma tal maneira e o pai entra na internet e vai procurando respostas e ajuda, o que fazer. E ele ouve muitas histórias parecidas e ele fala, isso vai ficar impune, porque alguém pegava 5 anos, outros pagavam uma cesta básica, e os crimes desse tipo, hediondo desse jeito, 90% era mal resolvido. E ele pensava assim, esse homem que matou meu filho tem que morrer. E ele falava para o advogado dele, nós vamos encontrar ele e ele tem que morrer pelo que ele fez com meu filho. Ele falava para o próprio assassino, mas ele não sabia. Mas aquele homem que matou, ele sabia que aquele cara que ele pegou o serviço era o pai do menino que ele havia matado. Por que ele sabia? Porque a mulher dele era professora de piano, professora de música. E as famílias se conheciam. Aquela criança que morreu participava daquela que eu falei que tinha um recital, aonde a professora era a ex-mulher daquele cara que matou. E ela começou a dar aula para a irmãzinha, a aula de piano. Um dia ele foi buscar o filho lá na casa da ex-mulher dele. Quem que ele viu? O pai daquele menino que ele tinha matado. E ele percebeu que a família se conhecia. E ele foi viver o inferno. Ele começou a beber.
ele corria de madrugada e para poder extravasar. Ele chegou um dia de gravar um vídeo para o filho dele, contando a história para o filho, mas não teve coragem de entregar para o filho. E várias vezes não, uma vez ele foi na delegacia para se entregar, e o delegado já conhecia ele, sabia que ele era um advogado, sabia que ele sempre estava ali na delegacia. O delegado não prestou muita atenção, não parou para ouvir ele. Mais uma vez, ele não pôde contar o que estava acontecendo, que ele era a pessoa que tinha matado a criança e tinha fugido do socorro, do auxílio. O que aconteceu? Um dia, houve uma festinha, uma pequena confraternização, e aquele pai que tinha matado a criança, era a semana dele buscar o filho. O filho estava nesse mesmo lugar porque a irmãzinha daquele que morreu ia tocar piano pro irmãozinho dela que morreu. Aí a mulher dele estava lá com o filho, que também participava da pecinha de teatro. Ele foi de boné, porque o carinha, o pai, falava que ele estava usando alguma coisa na cabeça. Por isso era difícil ele lembrar da fisionomia. Mas naquela noite, naquele dia, tudo era propício. A escuridão, o homem de boné na cabeça, e ele olhou e ele juntou as peças. Ele viu que quem matou o filho dele era o advogado que estava defendendo e ajudando ele. Ele volta para casa arrasado e ele começa a pensar um jeito, o que ele vai fazer. Ele compra uma arma. Ele falou, eu vou matar ele. Antes disso acontecer, ele chama e marca um encontro, ele agora já sabendo da história, ele marca um encontro com o advogado lá naquele lugar aonde ele havia matado o filho dele. E ele questiona e ele fala, por que você acha que ele fugiu? E ele questiona e o homem não fala nada, ele vê que o homem está apavorado. Ele passa perto do carro do cara e falou, você está de carro novo? E ele disse, é alugado. E ele juntou as peças, é ele mesmo. Um dia ele vai buscar o filho, a menininha dele, lá Foi antes disso tudo acontecer, era só para checar a história. Ele vai na casa daquela professora de piano e vê uma fotografia onde tinha o pai, o filho, a caminhonete com a grade. E ele fechou a história, falou, ele é o assassino do meu filho. Enfim. Ele compra essa arma, ele abraça a esposa, ele abraça a filha. A menininha fala, pai, você tá tremendo. Ele fala, deve ser o cansaço. E ele vai lá na casa do advogado dele. O advogado que é o assassino do filho dele. Quem que está lá com ele? Aquele advogado tá com o filho dele na casa. E ele chega lá e ele fala tudo que estava travado dentro dele. E ele pede para ele sair de dentro da casa, bota ele no porta-mala e eles vão para um lugar deserto. Chega lá, tem uma briga corporal. E o que acontece? Acontece que você fala, não mata não, não torna um assassino, você tem uma família, você tem... aí você vai ser assassino, ao mesmo tempo você fala, ai, mas se fosse eu mataria. Aí você pensa, mas o cara estava pressionado pela mulher, ele estava correndo porque a mulher não ia deixar ele ver o filho. Enfim, a história te leva a ver valores, te leva a ver coisas que você fala, como assim? De que lado você tá? Se você fosse o pai, achasse o assassino que matou seu filho, você mataria? E sua família?
E sua outra filha e a mulher dele? Fazer justiça com a própria mão vale a pena? Aquele outro, por que ele não prestou socorro? Porque ele estava debaixo de uma pressão que poderia não mais ver o filho. A mulher podia ir na justiça e falar que ele não cumpria horário. Justifica? Na minha opinião, não. Enfim, essa é a história que eu ia deixar para você. Não vou falar o fim. Vou deixar para você assistir o filme. Ou eu vou fazer como eu já fiz em outros vídeos. Eu vou... Quem quiser parar aqui agora, não vê o final, porque eu vou dar o spoiler do final. O que acontece? Ali naquele final, ali na hora que ele estava lutando, aquele advogado que era o assassino, ele consegue dominar o outro, porque o outro era simplesmente um professor. Ele pega a arma e leva na própria cabeça e fala para ele assim: peça para eu atirar, manda eu me matar, porque o inferno maior que eu estou vivendo não existe. Eu não me importo de morrer. Aí o carinha para e fica olhando. E ali naquele momento ele decide, ele pensa, qual o melhor castigo para aquele homem? Aquele tormento. Se ele vai se entregar, é um problema dele. O menino volta para casa, abraça a mulher dele e ele vai continuar a vidinha dele. O filme termina com o filho daquele advogado que tinha matado a criança no atropelamento, vendo aquele vídeo que o pai havia gravado. O pai tinha gravado contando toda a história. E a história termina assim. É uma narrativa de primeira. É um filme envolvente, é de suspense e drama. Os atores são excelentes. As duas mulheres, a criancinha, os dois meninos, que é o Joaquim Fênix e o não sei o que lá, Ruffalo. Ele trabalha divinamente também. É um filmaço, é um filmaço. No mais, muito obrigada, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, veja meus outros vídeos que estão aí, tem vários vídeos meus, me dá uma força. Eu gravo também documentários e reality. No mais, muito obrigada, tchau, tchau.